E aí pessoal, sejam bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre magnetismo dentro da física, um conteúdo aí muito legal de a gente trabalhar a questão dos ímãs, né? Sejam eles naturais ou sejam eles artificiais ou eletroímãs. Mas aí essa pegada toda merece um desenvolvimento. Qual o desenvolvimento aqui? Começar pela ideia de que é o minério, né? O nome imã, né? Amante dos metais, surgiu aí exatamente pela ideia de que os antigos descobriram que alguns metais eram atraídos por certas rochas. Essas rochas, chamadas ímãs, podiam atrair alguns tipos de metais. Não todos, olha só que loucura, não são todos os metais que são atraídos por ímãs. Por exemplo, metais que não são atraídos por ímãs, o alumínio, o ouro. Aliás, uma pegada bem curiosa, né? Você fala assim, eu quero testar para ver se essa aliança é de ouro, aproxima do ímã, né? Se grudar, não é ouro. Legal? É folheada a ouro, mas não é ouro puro. Agora, a gente vai nessa pegada mais para frente, né? Acho que eu delatei alguém aí, mas moçada, antes disso, vamos entender aqui a ideia do seguinte, né? Esse minério, essa rocha, essa pedra que é encontrada na natureza é a magnetita. A magnetita que tem composição como Fe3O4, tetraóxido de triferro. Como é um minério de ferro pode ser forjado, pode derreter e pode fazer alguns formatos que são formatos conhecidos. Então, ao forjar esse minério, ao derretê-lo e fazê-lo aí com um formato conhecido, alguns formatos são bastante utilizados. O formato de barra, legal? Esse formato bastante utilizado. O formato de U, quer dizer, eu vou lá, igual desenho animado. É quase igual desenho animado. Tá aí, o formato de U. O que é esse U aqui? É como se fosse uma barra bem comprida, onde você faz, você entorta as perninhas aí formando esse U. Ou ainda o formato de disco, né? Então você fala, poxa, esse formato de disco é bastante utilizado aí, inclusive aonde? Nos alto-falantes. Muito bem. Agora, o que acontece é que o ímã, ele tem uma propriedade de magnetizar, de campo magnético. O que vem a ser esse campo magnético? É a influência que ele gera em torno dele. Essa influência parte do princípio de que dentro de cada rocha, ou seja, em cada rocha contendo magnetita, fazendo uma ampliação ali, eu vou ter o quê? Em cada rocha eu vou ter essas moléculas de tetraóxido de triferro vibrando, tendo aí uma vibração, uma oscilação. Mas todas oscilando, vibrando na mesma orientação. Como todas as moléculas estão vibrando na mesma orientação, vai acontecer, eu vou gerar dois extremos aqui, ou dois polos, duas regiões extremas. Então eu falo assim, eu vou criar aqui nesse extremo um polo, nesse outro extremo outro polo. Cada molécula dessa corresponderá, então, o que a gente vai chamar de, cada molécula vai corresponder ao que a gente chama de ímã elementar. Ímã elementar. E o conjunto desses ímãs elementares forma, então, o que a gente chama de ímã. Legal. Ora, e o ímã tendo, então, duas regiões bem específicas, ou polos, onde se identificou um polo como sendo o polo norte e outro polo como sendo o polo sul. Não vamos confundir polos com cargas, né? Então, se fala assim, o polo norte é positivo, o polo sul é negativo. Não, polo tem nada a ver com positivo ou negativo. Polos são extremos de oscilação aí dos ímãs elementares. Como todos os ímãs elementares estão vibrando na mesma orientação, então eu crio dois extremos aqui, o polo norte e polo sul. Legal? Então, quando eu forjo, quando eu derreto esse minério e faço o formato de barra, eu posso então estabelecer aqui uma barra onde eu vou ter um polo norte
e um polo sul. O polo norte é geralmente pintadinho, né? Ele é achurado, ele é pintadinho ali para diferenciar do polo sul. Então, polo norte e polo sul, tá? Dois extremos. Então, os ímãs elementares estão oscilando aqui nessa direção. Legal? No formato de U, aí que tá. Pegamos esse ímã aqui grandão e entortamos, significando o quê? Que uma perninha desse U é o polo norte e a outra perninha é o polo sul. Beleza? Tudo bem? Tá? Diferentemente dos desenhos, né? Em desenho animado, geralmente eles colocam a ponta aqui como polo norte e a traseira do U como o polo sul. Legal? Mas esse formato ele é importante por causa dessa região que vai se formar aqui, que a gente chama de campo magnético uniforme. Mas olha lá, outro formato bastante utilizado, muito utilizado, é o formato de disco, né? Esse disco vai apresentar polos nas faces. Então eu vou ter uma face norte e a outra face escondidinha aqui, a face sul. Então, polo norte na frente, polo sul atrás. Ou polo norte em cima, polo sul embaixo. Ou polo norte na frente, polo sul atrás. Legal? Então, esses formatos são bastante úteis, né, para aí aplicações, seja na física, seja em experimentações, ou seja na indústria. Legal? Esse aqui para produção aí dos alto-falantes. Beleza? Agora, nós temos então o formato em U, que é o formato em barra, que é o formato que a gente vai dar uma explorada nele. Mas para explorar, tá, a gente vai primeiramente entender o quê? Poxa, quando eu tenho ímãs, o que acontece? Quando eu pego um ímã e coloco perto de outro ímã, ele atrai ou ele repele. Perfeito. Quando que vai ser atração? Quando vai ser repulsão? Então, quando eu colocar faces iguais, olha lá, norte e norte, polos iguais, próximos um do outro, você vai ter então uma força de repulsão. Então aqui vai ter uma força F de repulsão. Força essa que obedece à terceira lei de Newton. Quer dizer que se eu chamar essa aqui de 1 e essa aqui de 2, poxa, F1 dividido por F2 tem que dar 1, princípio da ação e reação. Perfeito? Então, mas espera aí, um ímã aqui tem 1 grama. É um ímã pequenininho, 1 grama. Esse ímã aqui tem 1 tonelada. E aí? Poxa, esse ímã é muito maior, vai fazer muito mais força. Não. Segue-se respeitando o princípio da ação e reação. A força de ação tem a mesma intensidade, a mesma direção e sentido oposto ao da ação. Então, a reação oposta à ação, mesma intensidade. Então, essas duas forças respeitam aí o princípio da ação e reação. E, no caso aí, como a gente está conversando, poxa, polos iguais, próximos um do outro, vai formar então a ideia de repulsão magnética. Mas se eu colocar agora polo sul, frente a polo sul, de novo, eu tenho 2 polos iguais, próximos um ao outro. Então aqui nós teremos novamente força de repulsão. Legal? Tudo bem? Então eu só vou ter força de atração quando a atração, um ímã atrai outro ímã, quando forem colocados frente a frente o quê? Polos opostos. Então nesse caso aqui nós teremos uma força de atração. Perfeito, né? Aí olha só que legal. Então vamos dizer aqui, poxa, nós temos repulsão e quando que acontece a repulsão? Polos iguais. Quando que eu vou ter atração? Quando eu tiver polos diferentes. Beleza? É isso aí, tá? Agora, o que acontece? Reinaldo, eu tinha um ímã, mas eu emprestei para um amigo, ele não segurou direito, caiu, quebrou. Mas mesmo quebrado, ele continua funcionando como ímã. Por quê? Por causa dessa ideia, você quebrou o ímã, mas continuam existindo ímãs elementares.
e eles continuam vibrando na mesma orientação. Então, mesmo depois de quebrado, ele continua sendo ímã, continua tendo polos. E aí a gente, inclusive, tem um princípio por trás dessa ideia, que é o princípio da indivisibilidade dos polos, né? Da inseparabilidade dos polos. Eu não consigo separar um polo do outro. Por quê? Para separar um polo do outro, eu teria que fazer o quê? Eu teria que literalmente quebrar essas moléculas aqui e desmembrar esses ímãs elementares. Ora, então segue-se que o ímã, o minério, respeita o princípio da inseparabilidade. Inseparabilidade dos polos. O que significa essa ideia? Eu não consigo separar o polo norte do polo sul. Quebrei o ímã. Continua existindo agora dois pedacinhos, mas com polo norte e polo sul. Então eu vou lá, peguei aqui um ímã, esse ímã aqui, cortei esse ímã, quebrei esse ímã, rachou esse ímã, trincou, separei um polo norte do polo sul. Não, você quebrou o ímã, mas formaram-se dois pedacinhos. E esses dois pedacinhos, o que vai acontecer com eles? Esses dois pedacinhos, cada pedacinho vai corresponder a um ímã. Ora, então aqui eu vou ter novamente um polo norte. E aqui agora eu vou ter o quê? Ora, vai surgir um polo norte na região da quebra ali. Poxa, mas peraí, como é que diz essa lei? Como é que funciona essa lei? Essa lei funciona da seguinte forma. Na região de corte, na região da quebra, surgem polos opostos aos da face. A face norte, então na região de corte surge um polo sul. A face sul, na região de corte, surge um polo norte. Que legal, então eu posso pensar o seguinte. A face que era norte continua norte. A única coisa é que no lugar que cortou vai surgir o polo sul. Exato. A face que era sul continua sul. Na região de corte surge o polo oposto. Por quê? Por causa dos ímãs elementares. Então você fala assim, poxa, dentro desse ímã aqui tem, uma infinidade aí de ímãs elementares. Legal? Tá ok? Aí, ó, monte de ímãs elementares. Ora, é aqui. Poxa, quebrou-se, lascou-se, trincou-se, cortou-se o ímã. Mas aqui continua tendo os mesmos ímãs elementares. Então continua existindo duas regiões extremas, dois polos. O polo norte continua polo norte. Na região onde foi quebrado, surge o polo oposto ao da face que era norte. Então, sul. Perfeito? Legal? É isso aí. Se eu quebrar de novo, vai surgir dois novos ímãs. Se eu quebrar de novo, quando você vai quebrando, vai surgindo dois novos ímãs. Então, quebrei esse ímã, dois novos ímãs. Quebrou, vai quebrando, vai surgindo ímãs. Então, você não consegue separar os polos. Princípio da inseparabilidade dos polos. Fechou? Guardar essa ideia? Importantíssima, Aparecem questões desse tipo no vestibular. Nossa, quando eu quebro o ímã, o que acontece? Os polos se separam? Não, nunca. Princípio da inseparabilidade dos polos. Na região de corte, surgem polos opostos aos da face. Legal? É isso aí, galera. Valeu!